Quem não quer ser medíocre não negocia com a preguiça. Você tem negociado com a preguiça? E o que você ganhou nessa negociação? Espinhos, pobreza e necessidades não atendidas. Quando eu chegar no topo dessa montanha que está passando aí na tela, você e eu já teremos deixado de ser medíocres. Eu percebi que nesses últimos tempos eu tenho deixado a preguiça me tomar, indo contra aquilo que eu prezo, cumprir a minha tarefa própria de homem. Ao amanhecer, quando for difícil se levantar, recorra a este pensamento: desperto para cumprir uma tarefa própria de homem. Essa frase foi dita por Marco Aurélio em seu livro Meditações. Marco Aurélio nos leva a refletir: será que nascemos para passividade ou para atividade? Não vê que os arbustos, os pássaros, as formigas, as aranhas, as abelhas cumprem sua função própria, contribuindo por sua conta para a ordem do mundo? E você se recusa a fazer o que é próprio do homem? Não persegue com afinco o que está de acordo com a sua natureza? O que seria essa natureza do homem, Cauê? Viver em movimento, quem sabe, em meio ao caos, no auge da sua masculinidade. Eu tenho alguns vídeos no canal que apontam para essa natureza mais ativa do homem. O homem por si só é mais ativo em relação à mulher no que diz respeito aos seus instintos. Mas isso não significa que você, mulher, deva levar uma vida ociosa. Ociosidade é diferente de passividade. A natureza da mulher é mais passiva em relação ao homem. Ela é mais passiva no quesito comportamental. Até mesmo no sentido fisiológico de uma relação entre homem e mulher, isso se aplica. Enquanto a natureza masculina se expressa através do impulso, da iniciativa, do protagonismo, movimento, ação, expansão, direção, conquista, a natureza feminina se manifesta na capacidade de conter. Uma força exercida através do acolhimento, receptividade, gestação e profundidade. Aí eu te pergunto, em meio a todos esses atributos que compõem a natureza masculina e feminina, poderia se abrir espaço para a preguiça entrar e fazer parte deles? Ou isso afetaria diretamente a tua tarefa própria de homem ou própria de mulher? Preguiça, o hábito de descansar antes da fadiga. Isso faz algum sentido na sua cabeça? Descansar antes da fadiga? A própria palavra descansar nos mostra que não faz sentido. Descansar, deixar o cansaço, deixar de estar cansado. A fadiga nada mais é do que um cansaço acumulado, prolongado ou intenso. Como poderíamos cessar um cansaço que nem sequer existe? Algo totalmente incoerente. Entenda que cansaço ou fadiga é diferente de falta de foco, falta de vontade e dificuldade de se concentrar. Devemos descansar devido ao cansaço, não devido a essas três coisas. Esses três fatores têm me levado a negociar com a preguiça. Resultado disso? Espinhos e necessidades não atendidas. Eu disse que devemos descansar somente quando estivermos cansados, mas parando para pensar, grande parte das vezes, nem cansados poderemos descansar. Certas coisas requerem um esforço maior da nossa parte. Eu diria que a maioria dos nossos objetivos exigirão que trabalhemos apesar do cansaço. Essa frase preguiça, o hábito de descansar antes da fadiga, dita pelo escritor francês Jules Renard em sua obra Journal, nos leva a refletir o quão contrassenso podem ser as ações humanas. Cabe a nós caminharmos contra o contrassenso. E falando em caminhar, vou continuar caminhando até a montanha, ou colina. Ó, está logo ali, ó. Logo ali não, né? Falta uns bons passos ainda. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado. Assim te sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado.
O livro de Eclesiastes diz também: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Veja como a vida é transitória. Então reflita sobre o tempo desperdiçado com a preguiça. Quem não quer ser medíocre, não negocia com a preguiça. Quem disse essa frase foi um grande professor meu, Ricardo Sander. Não é uma decisão feita uma vez e pronto. A preguiça ela volta. Ela espera no cansaço, na tristeza, no vazio. Será um acordo que você terá que negar todo santo dia. E não tem como exigirmos algo que não estamos fazendo um esforço equivalente para ter esse algo. Eu sei que parece óbvio, mas olha você aí, até hoje veio negociando com a preguiça, aceitando suas propostas sem ao menos considerar a possibilidade de recusá-las. Como exigiremos alimento se não estamos dispostos a trabalhar pelo mesmo? Jesus Cristo, junto do seu apóstolo Paulo, são ótimos exemplos de quem devemos imitar. Na segunda carta deixada por Paulo aos Tessalonicenses, podemos encontrar a seguinte mensagem: Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não houvemos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Além de nos ensinarem que nossas exigências devem ser proporcionais à nossa entrega, deixaram uma lição que podemos aplicar na construção de uma família e também até numa posição de liderança. Se você é pai ou mãe, ainda que você seja a autoridade dentro de casa, você deve ter uma conduta que sirva de exemplo para os seus filhos. Ou caso você seja um líder, um chefe ou a cabeça de uma empresa, não significa que você deve ficar de braços cruzados, crescendo às custas do sofrimento e trabalho alheio. Óbvio que há uma hierarquia a ser respeitada, delegações de tarefas, mas isso não significa que você deve ser um preguiçoso. Significa que suas tarefas, seus trabalhos, seus deveres são outros. Você deve servir de exemplo para quem está abaixo na hierarquia. Note que Jesus Cristo, junto do seu apóstolo Paulo, tinham autoridade, mas nem por isso eles se aproveitaram do trabalho alheio. Muito pelo contrário, com trabalho e fadiga eles se sustentavam para não serem um peso na vida dos outros, como foi lido no texto. Você está sendo um peso na vida alheia? Você quer continuar vivendo como um pedaço solto da criação? Ou quer ser aquilo que foi chamado a ser? Acorde, levante e trabalhe, antes que a vida o arraste como poeira. Reflita sobre isso. Acabei de chegar no topo. Tem uma vista bem panorâmica aqui mesmo. Espero que nessa caminhada até aqui em cima, você e aquele que vos fala tenham deixado de ser medíocres. Que esse vídeo tenha expandido o teu horizonte. Que nossa mediocridade tenha ficado lá embaixo e o vento a tenha levado embora. Espero que daqui do alto você tenha enxergado o que sempre esteve dentro de você. O dever de ser, o dever de fazer, o dever de viver como quem foi chamado para construir e não para dormir. Comente, Caminho Congelado e até mais.